João capítulo 11, a partir do verso 1, nós vamos ler e diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Pode ser um pouco diferente da sua, mas eu tenho usado ela para minha edificação e para o meu crescimento. E diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela acontece para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Guardem bem essa frase. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Mestre, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venha, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Guarde esta informação também. 4 dias, Lázaro já estava sepultado. Lázaro já estava há 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta, porém, soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisto, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que Jesus chegou ao lugar onde estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram:
Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que já lemos, por tudo que ouvimos, por tudo que vivemos e experimentamos aqui, ó Deus, neste momento de culto. Pai, o culto é para o Senhor, é a nossa expressão da adoração, da gratidão, da nossa fé, da nossa devoção a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor representa, ó Deus, para cada um de nós. Mas nesse momento, ó Pai, nós sabemos que a Tua palavra é do Teu coração para nós, para nossa edificação, para nossa transformação, para renovo, ó Deus, das nossas almas, para conforto do nosso coração, para incentivo, ó Deus, em meio aos desânimos, ó Deus, mas também para confrontação dos nossos pecados perante o Senhor. Ó Deus, fale ao nosso coração e retire, ó Deus, da nossa mente tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a Tua voz. Que as nossas preocupações, medos, ansiedades possam ficar de lado neste momento e nós possamos conseguir uma conexão real e profunda com o Senhor de tal modo que ao final da Tua palavra nós saiamos daqui, ó Deus, transformados, motivados a viver, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Fale ao nosso coração e mais uma vez eu te peço, ó Pai, olhe com misericórdia para o Teu servo. Que não sejam, ó Deus, as minhas palavras, os meus pensamentos, que não seja aquilo que eu creio, mas que seja, ó Deus, a revelação do Teu Espírito, vindo do Teu coração, passando pelo meu, alcançando o coração da igreja, edificando a cada um de nós. Que não olhes, ó Deus, para minhas incapacidades e imperfeições, mas tão somente me use para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus, Teu Filho Santo amado. Amém e amém. Queridos, esse é um texto que, como disse, tem falado muito ao meu coração já há algum tempo. Ele traz algumas realidades, ele traz algumas verdades das quais você e eu muitas vezes lemos, mas talvez pela leitura rápida, talvez por não aprofundarmos um pouco mais sobre o texto, alguns fatos possam nos passar desapercebido. E a minha intenção aqui é trazer, como eu disse, o desafio para você de crer e viver uma fé que seja uma fé inabalável, uma fé que possa se pautar e se fortalecer em Cristo Jesus, independente de qualquer circunstância. E o texto nos fala de um momento que é crítico na vida de uma família, que também é crítico na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que já passaram pela experiência de ter perdido alguém que ama, e que ama profundamente. Nós sabemos que quando Deus chama para si alguém que nós amamos, há um vazio, há uma dor, há uma inquietação no nosso coração, há um sentimento de talvez medo da percepção de como será a nossa vida a partir de agora, não tendo mais essa pessoa ao nosso lado. Há uma inquietação natural que todos nós devemos vivê-la assim, porque o luto faz parte da vida. Muitas vezes nós já ouvimos falar, não, crente não chora, chora. Crente chora, o texto diz aqui que Jesus chorou. Então, vivemos e vivamos esse tempo diante do Senhor, mas com convicção e fé,
que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse texto vai nos chamar a atenção e chama a minha atenção em alguns pontos e aspectos pelo seu contexto. E o luto não necessariamente acontece na nossa vida somente pela perda de alguém que amamos. O luto pode vir à minha vida e à sua vida também pela perda do nosso emprego, por uma queda financeira. Pode vir porque, de repente, alguém que nós amamos ainda não morreu, mas recebeu um diagnóstico, ou talvez você mesmo possa ter recebido um diagnóstico que não seja o mais favorável. E a grande questão sobre tudo isso não é como nós vamos nos livrar desses momentos, porque não podemos, e eu não prometo isso, e a palavra de Deus não promete isso. Estaremos isentos das dores, dos problemas, das dificuldades da vida, mas Ele vai nos mostrar que nas dores, nos momentos mais difíceis, ainda que nós não percebamos, Deus tem um plano e um propósito para restaurar a sua vida e o seu coração. Para dar uma nova alegria, para dar um novo ânimo, para dar uma nova força para você. E esse texto vai trazer algumas realidades e chamei a atenção para algumas delas. Uma delas é a convicção de que Jesus verdadeiramente nos ama e nos ama de maneira profunda. Quando lemos aqui no versículo 5, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Parece uma contradição, parece um paradoxo, né? Porque se a gente sabe que alguém que a gente ama está mal, o nosso desejo é estar ao lado dessa pessoa o mais rápido possível, para ficarmos ao lado dela o maior tempo possível, mas o texto é muito claro, diz que Jesus amava. E a palavra de Deus não mente, queridos. A palavra de Deus não inventa. A palavra de Deus não é politicamente correta para alegrar e confortar o meu e o seu coração. Porque se o texto diz que Jesus os amava, é porque Jesus os amava verdadeiramente. Eu creio nisso. Assim como eu creio que a promessa e a verdade de que Jesus amava a essa família se cumpre na minha família, se cumpre na sua família, se cumpre em todos aqueles que colocam o seu coração diante de Jesus, dizendo que Ele é o Senhor da sua vida, reconhecendo como Filho de Deus, reconhecendo como Salvador de suas vidas. Mas as distrações e os problemas da vida muitas vezes querem trazer para nós uma realidade que não é verdade, dizendo: Jesus não te ama. Marta, Maria, aqui poderiam ter todas as possibilidades de crer que eles foram esquecidos por Jesus, porque 2 dias, para quem está no hotel, num resort, passa muito rápido. Mas 2 dias, para quem está com alguém na doença, no luto, é uma eternidade. E o coração deles provavelmente estava ali muito doído, mas a palavra de Deus nos diz: olha, Ele amava aquela família. Assim como Ele ama você, assim como Ele ama a mim. Creia nisso nessa noite. Receba isso como uma verdade no seu coração, porque a palavra de Deus não mente. Ela não é politicamente correta. Você e eu, às vezes, passamos um sabãozinho, né, para não ser tão duro nas nossas palavras, mas a palavra de Deus não, ela não tem sabão. Ela fala a verdade, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para confortar como para confrontar. E o texto então vai dizer, e continuar dizendo, que ao chegar ali, quando Jesus chegou a Betânia, disseram a ele que Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. E eu fico pensando, poxa, se Jesus verdadeiramente gostava de Lázaro, por que ele não foi rápido? Talvez seja esse sentimento que muitas vezes passa no nosso coração, de entender que nos processos, de não entender que nos processos da vida Deus tem propósito. E 2 dias a mais aonde ele estava tinha um propósito, e nós vamos ver esse propósito agora, daqui a pouco no final. Quem me conhece sabe que o daqui a pouco no final não é tão daqui a pouco assim, né? Vamos caminhar um pouquinho na palavra. Mas ele vai ser revelado no final. Né? E tudo, por mais ilógico, por mais contrário que possa parecer a mim ou a sua vida, tem um propósito bem definido
e bem claro por Deus. Também o texto vai nos dizer lá no versículo 33, que quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. E vamos entender aqui o que está passando no coração de Jesus. Nós podemos, muitas vezes, numa leitura rápida e superficial, pensar que Jesus ficou chateado com Maria, dizendo: Maria, você está chorando, Maria? Por que você está chorando? Lázaro morreu, não tem por que chorar. E a indignação de Jesus não é porque eles estavam chorando a perda de alguém que eles amavam. A indignação do coração de Jesus vem por ele ser o Filho de Deus e saber que aquele momento não era para estar sendo vivido por Maria e Marta e nem por ninguém. A indignação de Jesus é a indignação da morte, do pecado, aquilo que o pecado trouxe para a vida do homem. É por isso que ele chora humanamente, sim, a perda, a dor, mas ele chora também espiritualmente, porque a morte não era o plano de Deus inicial. A morte não era algo que Deus estabeleceu como resultado natural da vida, se o homem continuasse na sua presença. E naquele momento, então, quando nós vemos que Jesus se indigna, ele não está se indignando com Maria e Marta humanamente, mas ele está se indignando pela condição espiritual ao qual o homem chegou por conta do pecado. E da mesma forma que o pecado doeu ali, quando ele viu a morte de Lázaro, o pecado que eu e você cometemos, dói no coração de Jesus, e ele se indigna ainda nos dias de hoje. E muitas vezes nós estamos brincando na nossa vida de sermos crentes, e não estamos percebendo que muitos atos que nós possamos cometer doem no coração de Jesus. Por quê? Porque não fomos criados para viver da forma como estamos vivendo. Não é o desejo, não é a forma, não é a orientação de Deus para nós. Mas nós ainda assim estamos vivendo. E diz o texto que Jesus chorou. Chorou as lágrimas de uma dor tão profunda que você e eu talvez não consigamos imaginar. Que você e eu talvez não consigamos perceber. E ele continua, no meu entendimento, sentindo essas dores, todas as vezes que você e eu permitimos que o pecado seja maior do que a nossa obediência e a nossa santidade. Esse texto vai nos trazer algumas revelações que eu acho muito interessante. E que eu quero compartilhar com você, começando ali, a partir do verso 21. E de todo esse contexto, e de todas essas apresentações já que nós colocamos aqui, eu quero dizer a você que uma fé inabalável, o desafio de uma fé inabalável vai em você e eu entendermos que Deus pode ir muito além daquilo que nós conhecemos, e de não limitarmos a ação e o poder de Deus pela nossa razão. Não limitarmos o poder e a ação de Deus pela nossa razão, ou talvez, de uma forma mais tangível, pelo nosso conhecimento. A primeira pergunta que eu faço a vocês é: Marta e Maria conheciam a Jesus? Sim. Conheciam o poder de Jesus? Sim. Tanto é que Marta e Maria vão falar a mesma frase para Jesus, em momentos distintos. Não combinaram entre si, creio eu, mas diante de Jesus as duas vão dizer a mesma frase: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas conheciam a Jesus. Judias, cresceram no lar judeu, cresceram ouvindo da lei do Senhor, cresceram ouvindo e vendo, o tempo de convivência, as histórias de Jesus, mesmo não estando presente ali perto delas, mas as histórias sobre Jesus iam chegando até elas, e elas sabiam verdadeiramente quem Jesus era.
E Marta, que é aquela que representa talvez a você e a mim, a mais ansiosa, a mais afobada, a mais atirada, né? Marta é aquela mulher do trabalho, é aquela mulher da intensidade. Ela vai chegar então até Jesus e vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus, eu imagino, com aquela calma fleumática que ele deveria ter, ele olha para Marta e diz: Marta, calma, seu irmão vai ressuscitar. E aí ela vem com todo o conhecimento, com toda a teologia, com tudo aquilo que ela tinha sobre Deus e sobre Jesus, e sobre também o judaísmo, e ela vai dizer a Jesus o seguinte: eu sei, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, junto com todos aqueles outros judeus. Limitou. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ou seja, na visão dela, Jesus deveria estar presente para que ele mesmo, presente, pudesse de alguma maneira, né, tocar no seu irmão e o seu irmão ser curado da doença. Talvez ela não tivesse ouvido que Jesus já havia curado a filha de Jairo, só com a palavra. Ou a filha do centurião, agora eu estou em dúvida. Só com a palavra. Ele disse: vai para casa, tua filha já está salva. E quando ele chega em casa, sua filha já estava salva. Jesus poderia ter feito também de longe. Não precisava ter ido até Betânia. Ali, sabendo do que estava acontecendo, se ele amava Jairo, se ele amava Lázaro, Maria e Marta, ele poderia ter feito. Marta vai dizer para ele: olha, Senhor, eu sei que o Senhor pode, sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. O meu conhecimento me permite crer até aqui. O meu conhecimento, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu experimentei, me faz ver que o Senhor é poderoso, me faz crer que o Senhor tem condições de mudar, de transformar, mas eu só consigo ir até aqui. E eu fico pensando, se você e eu não agimos da mesma forma e da mesma maneira, limitando Deus. Colocando barreiras para que Deus possa agir ou fazer o que Ele queira fazer. E quando nós agimos desta forma, nós estamos sim limitando o poder de Deus, porque tudo é possível ao que crê. Às vezes Deus faz coisas que nós não cremos por misericórdia, mas se cremos, é mais impactante, não sei, é mais gostoso de viver. Quantas vezes você e eu, diante dos nossos problemas, dos nossos dilemas, dos nossos lutos, sejam eles em que áreas forem da nossa vida, nós estamos dizendo para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse feito, se o Senhor tivesse realizado, Senhor, por que o Senhor está demorando tanto? Eu me surpreendo com Marta aqui não reclamar e dizer: por que o Senhor não mandou curar o meu irmão lá de onde você estava? Ia acontecer. Muitas vezes você e eu estamos limitando a ação e o poder de Deus, porque nós estamos no si. Nós estamos vivendo experiências que talvez já tenhamos vivido e estamos esquecendo que Deus pode ir muito além. E esse texto vai me trazer algumas outras realidades, aonde Jesus chama a atenção de Maria, de Marta, a partir desse momento, de todos aqueles que já estavam ali ao redor, vivendo aquele momento com eles, e trazendo a minha realidade, espero que a sua também nessa noite, uma fé, o desafio de uma fé inabalável,
é crer. É crer em tudo aquilo que Jesus declara. Às vezes você pode parar e pensar, não, isso é fácil. Mas quantas vezes você já não se sentiu abandonado por Deus? Quantas vezes você já não orou e pensou, Senhor, não sei nem se minha oração está chegando a Ti. Quantas vezes você já olhou para cenários na sua vida e disse, não tem solução? Quantas vezes você já olhou ou já ouviu diagnósticos e disse, acabou, fim, the end. Diante daquela situação, onde Marta e Maria já tinham falado para Jesus, acabou, Jesus vai dizer a Marta aqui no versículo 25, algo muito interessante, ele vai dizer, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Jesus desafia aqui todo o conhecimento de Marta. Jesus desafia aqui toda a teologia, todo o ensinamento, tudo aquilo que ela aprendeu, porque Ele está dizendo, olha, a ressurreição e a vida está aqui, diante de você. E eu quero te dizer o seguinte, aquele que morre, mas morreu crendo em mim, viverá eternamente. E aquele que crê em mim, ainda em vida, jamais morrerá. Bom, peraí, então vamos tentar entender, vamos trazer para a realidade, né? Na cabeça do judeu, você morre, você vai para o Hades, que é o local de habitação dos mortos. Não existe o conceito de céu e de inferno. Existe o lugar da habitação dos mortos que estarão lá aguardando a ressurreição no dia final. Bons ou maus, todos no mesmo lugar. E ele vai dizer, quem crê em mim, viverá. Mas como eu posso viver se já estou no local de habitação dos mortos? E outra, Jesus vai dizer o seguinte, olha, se você é vivo e crê em mim como Senhor, você jamais morrerá. Mas meu irmão cria no Senhor e está lá sepultado. Como é que é isso? Como é que fica? Essa conta não fecha. Essa conta não bate. E eu posso ser sincero para você? Hoje nós cremos e temos a percepção do espiritual, né? Hoje nós entendemos isso de uma maneira muito clara. Se não entende, deve entender de uma maneira muito clara. O nosso espírito vai à presença de Deus quando o nosso corpo desce à sepultura. Não existe mais o lugar dos mortos. Jesus esteve ali 3 dias durante a crucificação, resgatou todos os seus, levou os que eram seus para a sua glória, né? E os outros estão com quem eles devem ficar. Entenderam o que eu quis dizer, né? Mas é essa a verdade. Isso é claro e transparente para você e para mim, deve ser hoje, né? Essa realidade espiritual, mas para eles não era. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que vocês morram, vocês viverão. E outra, né? Jesus já havia dito, olha, a doença de Lázaro não é para a morte, a doença de Lázaro é para a glória de Deus. E há algo aqui que eu quero que você e eu possamos entender e possamos crer verdadeiramente. Creia na palavra do Senhor. Não limite aquilo que Jesus disse por aquilo que você conhece. É um grande erro. É uma grande falha que você e eu cometemos, porque eu, como pastor, às vezes estou limitando as palavras de Jesus. Quer ver uma limitação muito fácil? Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos. Ah, não dá. Eu posso amar quem eu gosto, mas amar os meus inimigos não dá. Dá. Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Esse poder não é o poder de curar, de transformar, mas é o poder de perdoar, é o poder de amar o inamável, se existe essa palavra, aquela pessoa que não tem como amar. Esse é o poder de Deus sobre a nossa vida. Eu creio, apesar de lutar muitas vezes para amar alguns, mas eu preciso viver isso. Então creia nas promessas de Deus sobre a sua vida, creia nas promessas de Deus sobre abençoar aqueles que o buscam, creia nas promessas de Deus sobre abençoar aqueles que se dedicam a viver uma vida de santidade, de busca pela sua presença, pelo seu amor e pela sua misericórdia. E você vai passar a desfrutar de tudo isso que acabamos de falar, amor, bondade e misericórdia. Porque a fé inabalável, ela crê de maneira plena naquilo que Jesus fala, naquilo que Jesus já revelou, naquilo que Ele já fez. E no trabalho em que Deus faz, na ação de Deus, existe o espiritual e o natural. O espiritual somente Deus pode fazer, o natural você e eu podemos. Consegue entender? Há coisas que Deus não vai fazer. Mesmo podendo fazer, Ele não vai fazer. Por quê? Porque Ele quer usar você. Ele quer testar a sua obediência, Ele quer testar a sua fé, Ele quer ver até onde você está pronto, com o coração pronto para ir. E aqui há um momento em que Jesus ali diante do túmulo, Ele usa o natural, ao invés de usar o sobrenatural. Quando Jesus diz, rolem a pedra. Eu fico pensando, pastor Jean, eu gosto de me botar aqui nos personagens. E se eu fosse Jesus, diante daquela plateia, talvez eu chegasse ali, olhasse para a pedra, eu só faria assim, ó. A pedra ia sair, e eu ia mostrar meu poder. E o pessoal ia olhar e ia dizer, o homem é brabo mesmo, hein? Esse é bom. Mas Jesus não fez isso. Porque Jesus faz tudo de maneira didática e pedagógica. Quando Ele diz, rolem a pedra, Ele está dizendo, há fatos que vocês podem fazer e vocês devem fazer. Há situações em que vocês devem agir e vocês podem agir, e eu não vou agir porque vocês podem agir. Há circunstâncias em que eu e você somos desafiados a crer nessas verdades de Jesus, sabendo que Ele é todo-poderoso, mas sabendo também que Ele quer usar a mim e a sua vida para a honra e glória do nome dEle. É esse Jesus que didaticamente nos ensina dia após dia, aquele a quem você e eu devemos prestar a nossa adoração, o nosso louvor diariamente, sabendo que nada passa aos seus olhos de maneira desapercebida, sabendo que nenhum fato da minha ou da sua vida vão ser insignificantes para o Senhor Jesus. Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama de maneira incondicional, mas Ele não vai te carregar no colo, querido. Em algumas circunstâncias, pode até fazer, mas Ele não vai fazer a vida toda e Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. Todos ali tinham o desejo de ver o que iria acontecer. Então diz o texto, que rolaram a pedra. E ao rolar a pedra, vem Marta, logo ela, né? Sempre ela. E Marta toda cheia da razão, toda cheia do conhecimento, toda cheia de autoridade, talvez, e ela vai dizer, Senhor, não, já faz 4 dias que ele está sepultado, vai cheirar muito mal. E aí Jesus, talvez numa palavra, dá um tapa de pelica, né, aquela luva bem levinha na cara de Marta, e diz, Marta, eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? No momento em que todas as circunstâncias estão
se organizando para manifestar o poder de Deus. No momento onde talvez ela pudesse estar com a expectativa e o coração de ver o que Jesus vai fazer agora. O seu conhecimento, o seu entendimento fez com que ela duvidasse, tentasse limitar mais uma vez o poder de Deus. E ela diz: Senhor, já tem 4 dias. Já tem 4 dias. E aí vem a grande questão. O que significam 4 dias? Da cultura judaica. O que significam 4 dias de um morto? Do pensamento de um judeu. Do pensamento das pessoas. Vamos voltar um pouco no texto, lá no versículo 5. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro, e ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. E ele fala para os seus discípulos: vamos voltar para a Judéia, né? Vamos voltar para a Judéia. Vamos entender o contexto aqui mais uma vez. Lázaro estava doente. A distância entre a casa de Marta e Maria, de Lázaro, até onde Jesus estava, era a distância de quase um dia andando, né? Então, quando o homem sai, quando o emissário não, como é que é o nome? Mensageiro. Quando o mensageiro sai, talvez ali no caminho Lázaro já morreu. E ele leva um dia até chegar a Jesus. Ok? Tá. Na cultura judaica, assim como nos dias de hoje, enterrava-se a pessoa também no mesmo dia. Então Lázaro foi sepultado enquanto ele estava indo. Jesus fica 2 dias. Além daquele, temos 3. E depois de 2 dias, Jesus diz a ele: olha, vamos a Betânia. Então Jesus vai caminhando, mais um dia dá 4. O texto bate, está tudo bonito. E aí que vem a grande revelação e o grande X de tudo isso. Jesus, quando diz: venham comigo, ele vai dizer aos discípulos também: venham para que vocês possam crer. Lembra desse versículo? Venham para que vocês possam crer. Ele fala para Marta que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Ele fala para aqueles que estão ali que se eles crescem, eles veriam a glória de Deus. E o desafio de uma fé inabalável, 3º e último ponto, já estamos indo para o final, é entendermos quem Jesus verdadeiramente é. Porque a demora de 2 dias aonde ele estava foi proposital, fez parte do processo, para que eles pudessem entender, não somente Maria, Marta, não somente os seus discípulos, mas todos aqueles que ali estavam. Eu lembro de ter lido há muito tempo atrás, no início do meu ministério, e faz muito tempo, já há mais de 20 anos, um autor, eu não lembro o nome dele, mas ele dizia exatamente isso. Ele dizia que na crença dos judeus, dos rabinos judeus, um homem, uma pessoa, poderia ser ressuscitada até o 3º dia, por qualquer agente divino. E a gente vai ver na história bíblica que pessoas foram ressuscitadas por agentes divinos. O filho da viúva de Sarepta, né? Sarepta, foi ressuscitado por Elias. O filho da viúva de Sunamita foi ressuscitado por Eliseu, né? Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou Dorcas, Jesus ressuscitou algumas pessoas, né? E todas elas
dentro do limite de 3 dias. Somente Deus poderia ressuscitar alguém após o 3º dia. E eu tinha essa informação guardada e não conseguia usar porque eu não sabia o autor. Eu acho tão feio quando a gente vai falar, né, a gente faz uma referência, mas não fala o autor. Então eu parei de usar. Mas agora eu vou falar, porque eu li no livro de Hernandes Dias Lopes, e para mim ele é hoje um dos melhores comentaristas e pregadores da palavra de Deus, e ele disse exatamente isso. Que na crença dos judeus, dos rabinos judeus, uma pessoa poderia ser ressuscitada até o 3º dia por qualquer agente divino. Depois do 3º dia, somente Deus. E é isso então que Deus revela, e é esse o propósito para que os discípulos pudessem crer que Jesus verdadeiramente era Deus, e não somente o Filho de Deus. Que Marta, Maria pudessem ali presenciar e ver que diante deles estava a glória de Deus, a presença de Deus, ou seja, o próprio Deus se manifestava ali naquele momento, porque depois do 4º dia, somente Deus. Para que todos aqueles que estavam assistindo a cena pudessem entender que Jesus não era mais um profeta de Deus, que Jesus não era apenas alguém bom com poderes especiais, mas ele era sim o Filho de Deus. Ele era a revelação, a encarnação de Deus, e ele ali tinha poder e autoridade sobre a morte, sobre qualquer outra situação. E é essa então a revelação, é essa a glória, é essa a demonstração que Jesus faz. É isso que Lázaro nos ensina, que é mais importante, que nós possamos entender que não há limitações para Jesus, que não há nada que Jesus não possa fazer, porque Ele verdadeiramente é o Deus encarnado. Ele é aquele que, como Marta e Maria disseram, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu creio que o Senhor é o Rei dos Reis, eu sei que o Senhor tem autoridade e poder sobre a vida e a morte, e o Senhor é, porque o Senhor é. E muitas vezes você e eu estamos duvidando do poder desse Jesus que é o próprio Deus, porque não estamos olhando e lendo a palavra, ou não estamos atentos às realidades, ou estamos distraídos pelas distrações do processo, porque ele está demorando demais. Queridos, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que uma fé inabalável reconhece Jesus como verdadeiramente Ele é, como verdadeiramente Ele se apresenta. E é diante dessa verdade que eu quero então pensar e convidar você a pensar também. O que tem impedido você de viver o extraordinário de Deus na sua vida? Quais são as limitações que você tem colocado diante do Senhor? Quais são os argumentos que você tem usado para não permitir que Deus opere? Para não permitir que Deus transforme, para não permitir que Deus mude a sua história e a história de todos aqueles que estão ao seu lado. Quais são as limitações que você tem colocado para que Deus não te use como resplendor da sua glória? Talvez você esteja dizendo, pastor, meu casamento acabou, meu marido não muda, nós estamos numa crise financeira que não acaba. Talvez você esteja pensando, a minha vida não é significante para ninguém. Se eu morrer hoje, pastor, ninguém vai sentir falta. Distrações que Satanás usa para enganar a você e a mim, no processo em que Deus quer fazer e se revelar a mim e a você. Não acredite nisso. Acredite naquilo que Jesus falou sobre Ele mesmo. E todos aqueles que vierem a mim, de modo algum eu os lançarei fora. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E essa revelação de quem Ele era foi tão impactante, foi tão forte,
E foi nesse dia em que começou a perseguição pelos principais líderes religiosos de Jerusalém contra Jesus e o levaram até a crucificação. Mas graças a Deus a cruz não parou Jesus. A cruz revelou o seu amor, a sua graça, o seu favor. A cruz revelou aquele que Ele é. E hoje Ele vive eternamente. Para a honra e glória do nome de Deus Pai, Ele vive hoje no meu, no seu coração. Ele transforma a minha história e pode transformar a sua também. Ele faz aquilo que você e eu não podemos fazer. Mas Ele pede que aquilo que você e eu possamos fazer, nós façamos. Então, se você precisa pedir perdão ao seu marido, peça. Se você precisa pedir perdão à sua esposa, peça. Se você precisa pedir perdão aos seus filhos, peça. Se você precisa parar de gastar demais além do que você ganha, pare. Se você precisa restaurar coisas que dependem única e exclusivamente de você, olhe a pedra. Porque o sobrenatural, o extraordinário, Deus já está fazendo em nome de Jesus e pela pessoa de Jesus. Não existem impossíveis para Deus. É revelação do próprio Senhor Jesus. Aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Eu quero desafiar você aqui nessa noite, assim como a mim. Assim como eu tenho sido desafiado dia após dia, a crer nessa fé inabalável, que precisa ser exercitada diariamente, dia após dia, momento após momento. E nós vamos cantar que seremos inabaláveis. Mas enquanto nós estamos cantando uma verdade, eu queria convidar você e desafiar a você a que precisa viver essas realidades e não limitar a Deus por aquilo que você conhece ou já experimentou dele, a crer verdadeiramente nesse amor declarado na palavra de Deus, a entender verdadeiramente quem Jesus é, o seu poder, a sua glória, a sua transformação. Eu convido você que enquanto nós estivermos cantando, se você quer colocar o seu coração, alguma área da sua vida nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, esse poder que ressuscita pessoas depois do quarto dia, eu quero esse poder que só o Senhor tem sobre a minha vida, esse poder de amar, esse poder de perdoar, esse poder de ir além, de olhar com alegria para a vida, esse poder de crer que eu sou amado do Senhor. É isso que está à sua disposição. Venha, coloque isso diante do Senhor. Eu quero orar com a sua vida, quero abençoar você, quero abençoar a sua casa. E desafio, enquanto nós estamos cantando, se Deus tocou no seu coração, de alguma forma, em algum momento, em algumas circunstâncias, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Permaneceremos em fé. Exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não
seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Você consegue entender que vir aqui à frente é rolar a pedra? E eu não quero que aqui enche para responder um apelo pessoal, mas é rolar a pedra para que Deus manifeste o poder dele na sua vida. É você dizer: Senhor, eu estou aberto, eu estou pronto, eu desejo, eu quero esse poder na minha vida. Nós vamos cantar mais uma vez. E se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, se há áreas da sua vida que precisam ser entregues ao Senhor Jesus, role a pedra, tenha coragem. Talvez você esteja pensando: vai feder, deixa feder. Vai doer, deixa doer. Mas seja curado por Cristo Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, pelo poder de Jesus, role a pedra para a honra e glória do Senhor. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluias. Eu queria convidar você que está aqui à frente, você que está aí no seu lugar, confiado nessa palavra que nos foi entregue, a palavra viva do eterno Deus, que vem de encontro aos nossos corações, trazendo paz, consolo, conforto, ânimo, derramando bálsamo sobre nós. Eu queria que você tomasse posse desta palavra, na certeza
de que esse mesmo Jesus que operou este milagre lá, continua a operar hoje. Que a sua determinação em enrolar a pedra continue todos os dias, mas também que a sua fé em acreditar que aquilo que você não pode fazer, Ele o fará por amor, por bondade e misericórdia. Paizinho, nós nos rendemos ao Senhor, nos curvamos diante do poder do Senhor, este poder manifesto em Jesus, e que nos atinge a todos nós de uma forma, Senhor Deus, tão tremenda, tão maravilhosa, que cada um de nós que aqui estamos, esses amados que estão aqui à frente, Deus, trazendo suas vidas, trazendo suas angústias, preocupações, sonhos, planos, Pai, percepções, situações das mais diversas, que eles sejam invadidos, inundados por Tua presença, pela convicção plena de que aquilo que ouvimos também é para cada um deles e se tornará realidade por causa do Senhor. Pai, que o Senhor abençoe cada irmão e irmã que está aqui, que está em casa, que cada um de nós que ouviu esta palavra, de fato, saia, Senhor Deus, totalmente envolvido por este poder, o poder do Senhor. Oramos assim, Pai, certos de que o Senhor tem feito isto, e que o Senhor está agindo por causa, Deus, da sua natureza, por causa, Pai, do teu grande amor, em nome de Jesus, amém e amém.